Você já acreditou tanto em uma verdade, a ponto de estar disposto a destruir qualquer um que pensasse diferente? Imagine um homem de intelecto brilhante, um mestre da lei, mas com o coração endurecido por um ódio que ele acreditava ser sagrado. Saulo de Tarso não era apenas um crítico, ele era um caçador. Para ele, o nome de Jesus era uma ameaça que precisava ser erradicada da face da terra, custasse o que custasse. Ele não sentia remorso, ele sentia dever. Mas o que acontece quando o maior inimigo da fé se encontra, cara a cara, com a própria luz que ele jurou apagar? Prepare-se, pois hoje, na espada da verdade, vamos percorrer a estrada de Damasco para entender como o homem que respirava morte foi transformado no apóstolo que espalhou a vida. Saulo era a face do medo para uma igreja primitiva. Ele estava lá, firme e inabalável, observando as pedras atingirem o corpo de Estevão, o primeiro mártir. Enquanto os outros gritavam, Saulo guardava as vestes dos executores em um silêncio perturbador de aprovação. Ele queria mais. Munido de cartas de autorização, ele partiu para Damasco, decidido a arrastar homens e mulheres para a prisão. Mas o destino tinha outros planos. Sob o sol do meio-dia, uma luz vinda do céu, mais ofuscante que o próprio sol, o lançou violentamente ao chão. No meio do caos e do pó, o silêncio foi quebrado por uma voz que não vinha da terra, mas da eternidade. Saulo, Saulo, por que me persegues? Naquele instante, o mestre da lei percebeu que estava lutando contra o próprio Deus. Ele saiu para prender, mas foi ele quem se tornou prisioneiro de uma glória que o deixou cego, para que ele pudesse, finalmente, aprender a enxergar com o coração. A conversão de Paulo não foi aceita com aplausos, mas com medo e desconfiança. O homem que antes espalhava o medo, agora é guiado pelas mãos. Cego e vulnerável, Saulo entra em Damasco não como um conquistador, mas como alguém que precisa redescobrir o próprio caminho. 3 dias de silêncio e trevas. Naquela sala humilde, o mundo exterior desapareceu para que uma nova visão pudesse nascer no fundo de sua alma. Enviado por uma voz divina, o ancião Ananias supera o medo. Com mãos trêmulas e o coração cheio de compaixão, ele toca aquele que era o maior inimigo da fé. Como escamas caindo ao chão, a cegueira se desfaz. Pela primeira vez, Saulo não apenas enxerga a luz do sol, mas reconhece a verdadeira luz que agora habita seu ser. Antes de pregar ao mundo, era preciso o isolamento. Paulo caminha em direção às areias da Arábia, trocando o conforto da cidade pela vastidão do silêncio de Deus. Sob o céu infinito do deserto, na solidão das noites estreladas, o antigo perseguidor é moldado. Ali, no fogo da provação e do estudo, Saulo morre para que o apóstolo Paulo possa finalmente nascer. Afinal, como acreditar que o lobo agora era uma ovelha? Paulo precisava de mais do que um momento de luz. Ele precisava de transformação. Por isso, ele sumiu. Ele se retirou para as areias escaldantes do deserto da Arábia. Foram 3 longos anos. Imagine a cena. O homem que debatia com os maiores doutores de Israel, agora sozinho sob o céu estrelado, confrontando seus crimes, suas memórias e seu orgulho. Deus não o enviou às nações imediatamente. Ele o forjou no silêncio. Paulo precisou desaprender o ódio para entender o que era a graça. Ele trocou o conforto das sinagogas pelos perigos das estradas poeirentas. Quando ele finalmente retornou, Saulo, o perseguidor, estava morto. Em seu lugar, surgiu Paulo, o servo, pronto para enfrentar o mundo inteiro com nada além de uma pena na mão e uma chama inabalável na alma. A vida de Paulo tornou-se uma verdadeira odisseia de sobrevivência e fé. Ele cruzou o mar Mediterrâneo em barcos frágeis, subiu montanhas perigosas e enfrentou multidões furiosas que queriam seu fim. Em Atenas, ele desafiou os maiores filósofos do mundo. Em Listra, foi apedrejado e deixado como morto, mas se levantou e voltou para a cidade. Mas talvez o momento mais dramático tenha sido aquela noite em pleno oceano. Um furacão fustigava o navio por dias. Marinheiros experientes choravam de pavor enquanto o barco se despedaçava. Mas lá estava Paulo, calmo, como se estivesse em um jardim. Ele disse:
Tenham bom ânimo, pois Deus me prometeu que ninguém morrerá. E assim foi. Mesmo após o naufrágio, em uma ilha chamada Malta, uma víbora o picou diante de todos. Os nativos esperavam que ele caísse morto, mas ele apenas sacudiu a serpente no fogo. Paulo era imparável, não por sua própria força, mas porque ele sabia que nada neste mundo pode deter um homem que tem uma promessa do Criador. Muitos poderiam pensar que as correntes romanas seriam um ponto final para a missão de Paulo, mas para ele, a prisão era apenas uma nova oportunidade. Acorrentado a soldados imperiais, no frio e na umidade das masmorras, Paulo escreveu as palavras mais poderosas da história humana. Suas mãos, marcadas pelo peso do ferro, seguravam a pena com uma firmeza sobrenatural. Ele não escrevia sobre suas dores, ele escrevia sobre o amor que tudo suporta, sobre a paz que excede o entendimento e sobre a armadura que protege a alma. Suas cartas saíam daquelas celas escuras e viajavam por todo o império, acendendo fogueiras de esperança em corações oprimidos. Paulo transformou o seu sofrimento pessoal em teologia universal. Ele provou que as paredes de pedra podem prender o corpo, mas jamais podem calar a voz de quem é verdadeiramente livre no espírito. No fim, em uma cela solitária em Roma, Paulo olhou para o passado e não viu arrependimento. Suas últimas palavras ecoam até hoje. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Ele não tinha ouro, não tinha exércitos, mas ele conquistou o mundo para Cristo. E você? O que te impede de mudar o rumo da sua história hoje? Se o maior inimigo da cruz pôde se tornar seu maior defensor, não existe abismo que a graça de Deus não possa alcançar. Deixe a luz de Damasco brilhar na sua vida. Se esta jornada te tocou, inscreva-se no nosso canal, A Espada da Verdade, e compartilhe essa luz com alguém. Lembre-se, o seu passado não define o seu destino. Até a nossa próxima história.